O Incrível Mundo de Gumball não é o tipo de desenho que você assiste esperando que vai derrubar uma lágrima. Na verdade, ele é o extremo oposto disso, sendo um desenho que normalmente você vê para melhorar o seu dia. Entretanto, teve um episódio que fugiu tanto do padrão que ficou conhecido como o episódio mais triste de O Incrível Mundo de Gumball. Em 11 minutos, os escritores conseguiram passar uma história tão boa sobre decepção e tristeza que conseguiu derrubar uma lágrima em quem estava assistindo. Meus amigos, esse daqui é o episódio do herói. O episódio começa até que bem normal. Aqui os garotos vão pra escola, mas as coisas vão para uma direção diferente quando o assunto pai vem à tona. Enquanto todas as outras crianças estavam dizendo o quanto seus pais eram incríveis e marcantes, Gumball e Darwin começaram a refletir sobre Ricardo, falando algumas coisas que ele fez e as outras crianças começaram a rir. E como todo mundo nessa idade não pode se sentir excluído, Gumball começa a concordar que o Ricardo era um babaca, contando momentos que eles só envergonharam os dois. Inclusive, essa cena do Ricardo é até que bem icônica. O problema é que, bem, uma certa pessoa estava ouvindo tudo isso. Sim, meus amigos, Gumball e Darwin humilharam seu próprio pai na frente dele mesmo. O pobre coitado ia trazer 2 cupcakes de presente para seus filhos, mas cai totalmente emocionalmente quando vê que eles estavam tirando com a cara dele. De qualquer forma, a cena corta para o momento em que eles chegam da escola. Na hora do almoço, eles são presenteados pela Nicole com um gigantesco almoço que foi carne e batata crua. A Anaís conta que o Ricardo tinha ouvido tudo. Antes que vocês estranhem a maneira que o Gumball vai reagir a tudo isso, lembrem-se, é o Gumball e ele é um tremendo de um babaca. Mas ele mantém o que disse e fala pra Nicole que tudo que eles tinham falado era verdade. A Nicole retruca dizendo que o Gumball claramente não valorizava o Ricardo. O que sabe, também é verdade. E por causa disso, o Gumball iria aprender a valorizar. Por isso, a Nicole tiraria tudo que ela e o Ricardo davam a Gumball e Darwin. Assim, entra numa disputa de quem aguentava por mais tempo. O Gumball, como bom cabeça dura que é, tenta manter isso, entrando numa batalha com a Nicole de quanto tempo eles aguentariam sobreviver assim. Ambos, Gumball e Darwin, decidem ir ao mercado comprar a comida que estava prestes a vencer. Mas, digamos que aquilo estava prestes a vencer demais. Eles percebem um buraco que tinham entrado quando no dia seguinte nem sequer ir à escola estavam conseguindo, porque eles estavam tão no fundo do poço sem poder usar o banheiro que eles precisavam ser retirados do ônibus. Assim, Darwin consegue convencer o Gumball a ir olhar a situação do Ricardo. E, meus amigos, é nesse momento que vemos talvez a cena mais triste desse desenho todo, onde vemos o porquê o Ricardo está triste com toda essa situação. Aqui, o Ricardo relata todas as suas experiências como pai cuidando de Gumball e Darwin. No passado, Gumball e Darwin vinham ele como uma pessoa incrível, e isso era demais pra ele, porque ele se sentia amado. Era um dos melhores momentos na vida do pobre coitado. Gumball e Darwin sentiam admiração pela pessoa que o Ricardo era. Era como se ele fosse visto por um herói com eles. Todo mundo se divertia nessa história. Assim, o Ricardo fala uma frase que tocou o coração de quem estava assistindo. Eu fui o herói que ensinou vocês a andar. Eu fui o herói que ensinou vocês a falar. Mas agora eles não tinham mais essa admiração. Toda e qualquer boa visão que Gumball e Darwin tinham sobre Ricardo sumiu, e o que antes era visto como um herói, agora era visto como uma piada. E quando o Ricardo se dá por conta disso, ele se entristece, percebendo que ele não era mais essa pessoa. Ele nunca mais teria esse sentimento de herói que ele teve algum dia. Caramba, isso foi difícil. O Darwin, que estava assistindo tudo, tem a mesma reação que a gente, caindo num choro sem fim. Como eles podiam ser tão ignorantes a ponto de não perceber como eles estavam sendo babacas? O Ricardo, mesmo não parecendo, ele era um ótimo pai. Sempre deu apoio às crianças e foi muito presente quando eles precisavam. Mas na hora de receber retribuição por isso, ele foi ignorado e tirado como uma piada. Darwin então se liga e decide que precisava agir, assim chamando o Gumball para uma surpresa. E não era exatamente o que o Gumball tinha esperado. Na verdade, o Darwin tinha chegado na conclusão que o seu pai precisava ter esse sentimento de herói de novo. O Gumball não entende muito bem e fica triste com a situação, mas já que ele estava ali, por que não se reconciliar com seu pai, não é mesmo? Basicamente, o plano do Darwin era colocar eles em uma situação de perigo propositalmente e deixar que o Ricardo salvasse eles. Mas caso tudo desse errado, tava tudo bem, porque eles tinham um botão que controlava tudo. O Darwin só não esperava que o controle era feito de metal, então o plano deles foi por água abaixo. O Ricardo tenta ajudar, mas nesse processo o Gumball não ajuda nem um pouco, porque ele se mostra um tremendo de um babaca, só deixando o Ricardo mais para baixo nessa situação. O próprio Darwin chama a atenção do gato azul por isso, mas ele continua só desmerecendo o Ricardo, mostrando que mesmo depois de toda a situação desse episódio, ele não reconhecia como seu pai era uma pessoa importante. Caramba, essa daqui doeu em mim. Felizmente, o Ricardo não era um homem de desistir, então ele vê que uma escada estava sendo construída e decide ir atrás dos seus filhos. E em uma cena pra lá de tensa, o fio se rompe e o Ricardo cai.
Gumball e Darwin se enchem de lágrimas, provando que o Gumball, mesmo que ele não quisesse mostrar isso, ele se importava com o Ricardo, ele se importava com a pessoa que ele era e se arrependeu por não ter dado importância a isso. Obviamente, o Ricardo estava vivo e como um bravo herói, ele se levanta, dando um abraço no Darwin, fazendo o Gumball voltar para o seu estado normal de babaquice. Só que tinha uma coisa, nesse exato momento, o fio que estava se rompendo quebra totalmente. O Ricardo fica parcialmente inteiro, o Darwin é salvo pelo Ricardo, mas o Gumball, por sua vez, meus amigos, o gato azul estava um pouco ferrado. Nesse exato momento, o Gumball, que duvidava do Ricardo, orava para alguma salvação. O Ricardo, por sua vez, o encoraja. Ele é um mestre aqui, dizendo que o Gumball conseguia, fazendo um paralelo muito bonito com o Gumball bebê e o Gumball atual, no momento que ele estava aprendendo a andar até esse exato momento em que ele estava dependendo do Ricardo para sua vida. E o Gumball consegue. Ricardo e seu filho se abraçam emocionados com o que acabou de acontecer e o Gumball finalmente pede desculpas, admitindo que o Ricardo é uma pessoa muito especial para ele e nunca vai se esquecer disso. Tudo isso acaba num abraço e esse momento fica marcado pela união de todo mundo. Nós ainda recebemos um clipe algum tempo depois com a Nicole comemorando que eles finalmente tinham se entendido, finalizando assim um episódio para mostrar não só a reconciliação do Gumball com o Ricardo, mas para mostrar também como o coelho é sim um ótimo pai. Vamos recapitular o episódio por um instante. As crianças não reconhecem a importância do Ricardo para eles e isso faz o Ricardo ficar muito triste, chorar muito. Nicole e Anaís percebem que tinham algo de errado e ficam muito bravas com a ignorância do Gumball e Darwin, insistindo para eles pedirem desculpas pelo que fizeram. Gumball, por causa do seu orgulho, se recusa. Darwin, por sua vez, não entendia muito bem. Na verdade, nenhum dos dois entendia. Por isso, algum tempo depois, o Darwin vai investigar o que estava acontecendo e percebe que eles ignoraram os sentimentos do Ricardo. Assim, eles chamam o Gumball para ir em uma missão para recuperar os sentimentos de valorização do Ricardo. Depois de uma experiência de quase morte, tudo dá certo e as pessoas terminam se abraçando. Apesar de tudo, eu acho interessante como esse episódio retrata a decepção do Ricardo. Esse é daqueles episódios que tem um brilho maior quando se assiste sendo mais velho. Mesmo que o Ricardo seja obrigado a ficar sendo a mesma pessoa preguiçosa de sempre, porque, pra quem não sabe, se ele arranjar um emprego, o mundo acaba, ele sempre foi um pai presente. Como ele diz na música, ele sempre esteve lá quando precisou dar algum apoio. Em As Escolhas, nós conseguimos ver que a Nicole, durante a gravidez, só tinha o Ricardo, e ao mesmo tempo ser reconhecido como um herói pelos seus filhos, porque ele realmente era algo incrível. Mas conforme as crianças foram crescendo e conseguindo se virar sozinhas, cada vez mais elas foram se afastando do Ricardo, ao ponto que essa visão de um herói não existia mais. Quando elas falam que o Ricardo só humilhava eles, é como se a ficha tivesse caído pro Ricardo. Eu sinto que os escritores fizeram isso como se fosse algum tipo de experiência pessoal de quando os filhos passam a passar menos tempo com os pais por questões de idade. E tá tudo bem, sabe? Mas esse episódio vem justamente para lembrar que você tem que valorizar as pessoas que passaram ao seu lado quando você precisou. Tanto que o Darwin olha o choro do Ricardo e ele não entende exatamente o porquê toda essa situação. Afinal, ele é só um adolescente, mas ele tinha certeza que tinha algo de errado e eles tinham que dar um jeito de se reconciliar com ele. Com isso, ele chega à conclusão que eles precisavam fazer o Ricardo voltar a ter aquele sentimento de herói. E dito e feito, numa missão pra lá de assustadora e arriscada, eles conseguem, mas acima de tudo, o Darwin consegue convencer o Gumball de que o Darwin é sim uma pessoa importante. Porque, por mais que ele não repare isso hoje, algum dia o Gumball precisou passar por alguns ensinamentos. E a pessoa que ensinou isso, por mais boba que ela seja, foi esse grande coelho que é o Ricardo. Depois de um tempo assim, eles conseguem recuperar a essência da relação deles e provar que algum dia o Ricardo foi um herói para essas duas crianças. O que esse episódio quer dizer é que você tem que valorizar as pessoas que cuidam de você, porque por mais que hoje você não precise tanto delas, um dia elas foram muito importantes para você. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!